Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema Deus e o mundo, baseado em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado irmão, meu amigo, minha irmã, esse versículo, eu falo que é o versículo-chave de toda a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira. E essa tal maneira, o sábio, o intelectual, o erudito, ele não consegue explicar essa tal maneira. A Bíblia fala que algo interessante, que quando Deus amou o mundo de tal maneira, e como Deus amou o mundo de tal maneira. O Salmo de número 53 e o Salmo de número 14, está escrito que Deus, ele olha do céu para a terra. E Deus, ele não vê um justo sequer. Romanos 3,23 fala que todos, sem exceção, todos pecaram e estão destituídos, distante, longe da glória de Deus. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele fala: em iniquidade fui formado, e no ventre da minha mãe eu já fui concebido em pecado. Então, o homem estava destituído da glória de Deus. Deus olha do céu para a terra, não vê um justo sequer. Todos pecaram e todos estavam debaixo da égide do pecado. Então, o que restava para nós? Uma condenação. Não havia luz no fim do túnel. Não havia nenhuma esperança para nós, mas o Deus Pai, ele resolveu, ele decidiu, e a Bíblia fala que ele nos amou de tal maneira, e ele deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crê não perecesse, mas que tivessem a vida eterna. Então, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, quem tinha que morrer era eu, era você, era cada um de nós, mas Jesus foi o nosso substituto. Jesus morreu em nosso lugar para que nós não perecêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna. Você já imaginou o justo morrendo pelo injusto? O santo morrendo pelo profano? O sem pecado morrendo pelo pecador? Então, qual foi a obra do Pai em relação ao mundo? Esse mundo aqui não é o mundo sistema, é o mundo pessoas. Sou eu, você, é cada um de nós. Então, primeiro, Deus olha do céu para a terra. Segundo, Deus ama o mundo, ama as pessoas de tal maneira. Terceiro, Deus envia o seu Filho ao mundo para morrer. E foi isso que aconteceu. E o Senhor Jesus? Jesus, ele é a luz do mundo. João 8,12. João fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia também fala que ele é o Salvador do mundo. Então Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus ia passando, João fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado pela raiz. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é o Salvador do mundo. É aquele que veio para salvar o mundo. É aquele que veio para salvar as pessoas. Eu, você, cada um de nós. Então, a obra do Pai, ele olha do céu para a terra, ele ama o mundo e ele envia o seu Filho ao mundo. A obra do Senhor Jesus, ele é a luz do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Salvador do mundo. Salvação, meu amado, só em Jesus. Só em Jesus que você encontra salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós precisamos andar, a verdade que nós precisamos acreditar, ele é a vida que nós precisamos ter. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Só existe um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Cristo Jesus. Ele é a ponte, ele é o elo, a ligação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Então você precisa de Jesus. E qual a obra do Espírito Santo em relação ao mundo? O Espírito Santo, ele é que convence o homem de três coisas. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem do pecado. Porque, meu amado irmão, João 8,34, Jesus diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E você não é escravo, você é servo e filho de Deus. Deus não amarra, Jesus desamarra. Jesus não prende, ele solta. Jesus não escraviza, ele liberta. Então, meu amado irmão, o pecado faz separação, faz uma divisão entre Deus e a pessoa. Então, como nós podemos vencer o pecado? Temendo e obedecendo a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, em relação ao mundo, ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da justiça. Porque Deus, ele é amor, mas Deus é justiça. E aquilo que você está semeando, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Deus, ele é cordeiro, mas Deus é leão. Então, meu querido, o Senhor Jesus, ele é Deus, ele é justiça. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Um Deus de amor, ele tem que ser um Deus de justiça. Então Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é advogado, mas Deus é juiz. E um dia ele vai julgar a minha causa, a sua causa, a causa de cada um de nós. A Bíblia fala que ele é juiz de vivos e de mortos. Um dia, meu amado, todos terão que comparecer diante desse juiz. Todos terão que comparecer. Então, meu amado, o Pai, ele olha do céu para a terra. O Pai, ele amou as pessoas de tal maneira. O Pai envia o seu Filho. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo. E o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Amém? Deus e o mundo, Deus ama você. Deus te amou de tal maneira. Amém?
Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica com Deus.